Me conta, o que você tem feito? Você já recebeu essa mensagem depois de meses, às vezes anos? A pessoa diz que está com saudade. Pergunta se seu número ainda é o mesmo. Então diz que vai mandar um oi no seu número para conversar. Mas quando você conta o que tem feito e fala um pouco da sua vida, dos seus desafios, dos seus problemas, o clima muda. A conversa encurta. A resposta fica vaga. O interesse esfria. E você percebe algo desconfortável. Talvez ela não quisesse realmente ouvir. Talvez fosse apenas contato superficial. Talvez não tivesse estrutura para sustentar a conversa. E aí nasce aquela sensação estranha. Por que perguntam se não querem saber? Por que dizem que sentem falta, se não têm tempo? Por que parecem interessadas, mas não estão disponíveis de verdade? O ser humano está cada vez mais apressado, cada vez mais ocupado e emocionalmente cada vez menos preparado. E é aqui que entra o ponto central desse vídeo. Parar de se explicar também é parar de despejar sua alma onde não existe espaço para ela. Nem todo mundo está preparado para ouvir sua história. E isso não é sobre frieza, é sobre maturidade. E quando você não percebe isso, você continua se abrindo nos ambientes errados e para pessoas que não têm estrutura para sustentar. Hoje nós vamos conversar sobre por que você sente essa necessidade de contar tudo, por que algumas pessoas perguntam, mas não querem profundidade, e como aprender a discernir quem realmente merece acesso à sua vida. Porque desenvolvimento pessoal não é se fechar para o mundo, é aprender a escolher onde e com quem você se abre. Então, se esse tema faz sentido para você, comente, curte o vídeo e inscreva-se aqui no canal. E agora, vamos direto ao ponto. Existe uma diferença enorme entre curiosidade social e disponibilidade emocional. Muitas pessoas dizem, me conta, o que você tem feito? Mas na prática, essa pergunta nem sempre é um convite à profundidade. Muitas vezes, é apenas protocolo social. E aqui começa o erro. Você responde com verdade. Fala dos desafios, das transições, das decisões difíceis. E percebe que a pessoa não sustenta o que pediu para ouvir. Ela muda de assunto. Responde com algo superficial. Ou simplesmente silencia. Isso não é coincidência. É falta de disponibilidade emocional. E quando você ignora esse sinal, termina a conversa se sentindo exposto. Nem todo mundo que pergunta está disposto a escutar. E maturidade começa quando você aprende a identificar isso antes de se abrir demais. Agora vamos mais fundo. Por que você sente necessidade de explicar tanto? Por que, quando alguém pergunta, você sente que precisa detalhar tudo? Vou te dizer algo direto. Você não conta tudo porque gosta de falar. Você conta tudo porque busca validação. Você quer confirmação. Quer ter certeza de que fez a escolha certa. Quer reduzir a dúvida interna. E essa necessidade aumenta quando suas decisões fogem do padrão. Quando você muda de caminho. Quando encerra algo importante. Quando escolhe diferente do que esperavam. Você sente que precisa justificar. Mas aqui está o ponto. Explicação excessiva quase sempre revela insegurança residual. Quem tem clareza, sustenta. Quem ainda depende de validação, argumenta. E quanto mais você tenta convencer alguém, mais transfere sua estabilidade emocional para a interpretação do outro. Existe uma verdade difícil de aceitar. Nem todo mundo desenvolveu o mesmo nível de maturidade emocional que você. Algumas pessoas ainda funcionam por comparação. Outras, por julgamento. Outras, simplesmente, não sabem sustentar conversas profundas. Quando você fala sobre seus processos internos, terapia, decisões difíceis, mudanças de postura, nem todo mundo tem estrutura para acompanhar. E não compreender não é maldade. Muitas vezes é limitação emocional. O problema começa quando você insiste em explicar para quem não demonstra capacidade de escuta. O resultado? Você sai da conversa drenado, questionando suas próprias decisões, sentindo que falou demais. Isso não é coincidência, é dado comportamental. Talvez não seja falta de tempo, talvez seja falta de preparo. E discernir isso evita frustração desnecessária. Existe um tipo de cansaço que não é físico,
É o cansaço de ter falado demais e perceber que falou para a pessoa errada. Você sai da conversa revendo tudo o que disse, pensando se exagerou, se expôs demais, se precisava ter contado tudo aquilo. Mas aqui está um ponto importante. O problema não foi a sua verdade, foi a sua falta de filtro. Nem toda pessoa tem maturidade emocional para sustentar profundidade. E isso não é sobre você ser demais. É sobre a outra pessoa não ter estrutura. Quando você entende isso, algo muda. Você para de se culpar por ser intenso e começa a assumir responsabilidade sobre onde escolhe se expor. Desenvolvimento pessoal não é falar melhor, é saber para quem falar. E isso muda completamente sua energia depois das conversas. Existe uma crença silenciosa de que você precisa responder tudo, explicar tudo, atualizar todo mundo sobre a sua vida. Mas maturidade emocional é saber responder pouco, mesmo quando perguntam muito. É conseguir dizer, está tudo bem, e parar ali, sem detalhar, sem justificar, sem sentir culpa por não entregar mais. Silêncio não é frieza, é autocontrole. É entender que nem todo momento exige transparência total. Às vezes você ainda está processando o que vive. E quando tenta explicar antes de entender, você começa a se confundir. E pior, começa a duvidar da própria decisão. Isso é sutil, mas é poderoso. Discernimento é saber que nem tudo precisa ser compartilhado no meio do processo. Algumas fases precisam ser vividas antes de serem explicadas. Vamos ser muito honestos aqui. Nem toda pergunta é interesse. Muitas são apenas educação. Como você está? O que tem feito? Como você sumiu? Isso é protocolo social. São perguntas automáticas, feitas para manter vínculo mínimo, não para abrir espaço emocional. A maioria das pessoas não espera uma resposta profunda. E quando você responde com vulnerabilidade para uma pergunta superficial, a conversa trava. Fica desconfortável, porque não havia preparo para aquilo. Isso não significa que as pessoas são ruins. Significa que o nível da conversa era outro. Muitas pessoas perguntam por educação, não por interesse. E maturidade é perceber o nível da pergunta antes de entregar o nível da resposta. Discernir isso evita frustração, evita exposição desnecessária e preserva sua energia. Aqui está o ponto mais importante até agora. Você não precisa ser entendido por todo mundo. Você precisa ter clareza sobre as suas próprias decisões. Quanto mais você tenta convencer alguém, mais demonstra que ainda depende da validação daquela pessoa. Explicação excessiva quase sempre revela insegurança residual. Quando você está segura do que escolheu, você não argumenta, você sustenta. E quem quiser permanecer, permanece. Quem não quiser, vai embora com a versão que criou sobre você. Porque sustentar não é impor, é manter postura, sem entrar em justificativas intermináveis. Algumas pessoas vão interpretar você a partir das próprias limitações. E maturidade emocional é entender que isso não está sob seu controle. Você não controla a interpretação dos outros. Você controla o seu posicionamento. E isso muda tudo. Existe algo muito importante aqui. Uma coisa é conexão. Outra coisa é descarregar. Conexão é troca. É escuta dos dois lados. É presença real. Descarregar é falar porque você está cheio. É aliviar algo interno. É usar o outro como válvula. E muitas vezes você não percebe quando está fazendo isso. Não por maldade, mas por carência emocional. Quando você aprende a diferenciar isso, algo amadurece dentro de você. Isso é inteligência emocional. Nem toda saudade é espaço de profundidade. Nem toda conversa é lugar de vulnerabilidade. E tudo bem. Nem todo mundo é seu confidente. Nem todo mundo é seu terapeuta. Nem todo mundo precisa conhecer suas batalhas internas. Selecionar não é se isolar, é observar. Quer saber quem merece acesso à sua história? Observe 3 coisas simples. A pessoa sustenta silêncio enquanto você fala, ou interrompe para falar de si. Ela escuta para entender, ou escuta apenas para responder. Ela respeita sua vulnerabilidade depois, ou usa o que você contou em outro contexto.
Isso revela maturidade emocional. Pessoas preparadas não têm pressa na conversa, não competem, não minimizam sua dor. Elas escutam com presença. E quando você encontra alguém assim, não é só sensação. Você percebe na postura, na consistência, no cuidado com o que você compartilha. Porque no fim, não é sobre falar menos, é sobre falar com quem tem estrutura para ouvir. Talvez o maior aprendizado seja este. Quando você para de se explicar, você começa a se responsabilizar pelas próprias escolhas. Você não precisa justificar suas decisões, não precisa convencer ninguém da sua evolução, não precisa provar que mudou. Coerência não precisa de anúncio, precisa de constância. Algumas pessoas continuarão enxergando você pela versão antiga, e isso não está sob seu controle. O que está sob seu controle é sustentar quem você se tornou, mesmo quando ninguém valida. Existe uma força silenciosa em quem vive com coerência, sem precisar se defender o tempo todo. Essa força se constrói toda vez que você escolhe posicionamento em vez de explicação. E ela cresce quando você entende. Nem todo mundo está preparado para ouvir sua história, mas você está preparado para sustentá-lo. Da próxima vez que alguém perguntar, me conta, o que você tem feito? Não responda no automático. Respire. Observe o ambiente. Observe o nível da conversa. Observe se existe espaço ou apenas formalidade. E então escolha. Nem toda pergunta pede profundidade. Nem toda pessoa precisa de acesso ilimitado à sua vida. Existe uma estabilidade que nasce quando você entende que explicação excessiva é sinal de insegurança, não de maturidade. Você não precisa explicar sua evolução. Precisa sustentá-la com constância. Não precisa defender suas escolhas. Precisa viver de forma coerente com elas. Algumas pessoas vão continuar enxergando você pela versão antiga. Isso não está sob seu controle. O que está sob seu controle é o seu posicionamento. E maturidade emocional é isso, saber que sua história é valiosa demais para ser entregue sem critério. Talvez seu próximo salto de crescimento não esteja em falar mais, mas em selecionar melhor. Se esse vídeo trouxe clareza para você, compartilhe com alguém que precisa ouvir isso e inscreva-se aqui no canal, porque aqui a gente não cresce pela exposição, a gente cresce pela consciência. E consciência não se anuncia, se constrói.